Boa noite, Hope. Que felicidade é estar reunidos como igreja. Nós somos uma família e a gente não vem só para a igreja para escutar a palavra de Deus, apenas, né? Mas a gente vem para ter essa comunhão juntos, né? Louvando, e nós nos aquecemos nesse frio, e Deus nos aquece com a sua presença nas nossas vidas, nos nossos corações. Como é bom estar na presença do Senhor. E está claro que Deus está presente aqui nessa noite, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, e porque Ele se manifesta no meio dos louvores, a presença de Deus se manifesta. E tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Se você veio para cá com uma expectativa alta, mantenha essa expectativa alta. Não por minha causa, mas por causa do Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, o título da mensagem é Você Não Está Só. A gente vive numa cidade, São Paulo, que tem 11.450.000 habitantes. Mas há uma infinidade de pessoas que se sentem sós. Pessoas que às vezes não têm amigos, que mesmo tendo familiares não se relacionam bem com sua família, que não tem contato, às vezes brigado, às vezes distante. Quantas pessoas vivendo só? Mas a pior solidão que pode existir é a solidão da pessoa que não vive com Deus ao seu lado. Não dá para viver sem Deus. Não tem graça. Não há razão de existir sem a presença de Deus nas nossas vidas. Para que viver se não existe um Deus? Para que viver se não existe um Deus Todo-Poderoso que nos ama? A Bíblia fala que Deus é amor. E por causa do seu amor nós tivemos acesso a maravilhosa graça de Deus, essa graça maravilhosa que nos alcançou, mesmo nós não merecendo a graça de Deus, mas essa graça nos alcançou, e por isso nós podemos nos alegrar, dizendo, eu não estou só, porque Deus está comigo, você não está só. A mensagem de hoje tem esse título, e eu quero reforçar, você não está só. Mas essa ausência de solidão e o início de um relacionamento com Deus, tudo começa com Jesus. Começa com Jesus, o Filho de Deus. Começa quando nós reconhecemos e cremos que Jesus é o Salvador do mundo. Que Ele veio para nos salvar, para nos trazer esperança, para nos trazer paz, para nos trazer alegria. E é esse Deus em que nós cremos. E o versículo chave da mensagem de hoje está lá em 2 Tessalonicenses 3:3. Esse versículo, ele traz 3 partes. E nessa noite a gente vai falar de 3 coisas relacionadas a esse versículo. Esse texto diz assim, mas o Senhor é fiel. A primeira parte, o Senhor é fiel. A fidelidade dele dura para sempre. Para sempre. Tem um versículo que eu lia com Daniel e com Lucas, meus filhos, às vezes levando eles para a escola. Eu procurava memorizar alguns versículos com eles à noite, antes de dormir, e às vezes a gente saindo de manhã com o carro, eu falava esses versículos com eles. E tem um versículo que diz assim, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é fiel, Ele não desampara o justo. Não te desampara, e você não é justo pelas suas qualidades,
porque você é bonzinho, porque você veio ontem ajudar. Que bom que você veio ontem no evento de solidariedade, mas você não é justo por causa disso. Você é justo porque Jesus Cristo nos justifica. Quando o diabo vem trazer acusações contra a sua vida, você pode dizer: eu sou justificado. Nenhuma condenação há contra a minha vida, eu fui justificado. E é por isso que nós temos acesso a essa fidelidade de Deus. A bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus nos acompanham. Você pode estar passando dificuldade, sofrendo, se sentindo só, mas saiba que Deus é fiel com você, sempre. A gente pode até em alguns momentos falar assim: Deus, eu estou sentindo, parece que você se esqueceu de mim, que você não se lembra mais dos meus problemas, daquilo que eu estou enfrentando. Mas esse texto diz: o Senhor é fiel. E quem falou isso foi Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, um homem que sofreu horrores, sofria muito. Hoje pela manhã no Café e Bíblia, o pastor Elias contou a história de Paulo, quando ele foi apedrejado, jogado fora da cidade, porque acharam que ele estava morto. Sofrimentos, lutas, mas ele está dizendo aqui: mas o Senhor é fiel. A segunda parte desse versículo disse: Ele, Deus, os fortalecerá. Você pode estar se sentindo fraco, mas Deus vai te fortalecer. É Ele que te levanta. A Bíblia diz que Ele levanta do pó o caído, e do montouro ergue o necessitado. Ele te fortalece. E por último, e os guardará do maligno. Deus nos guarda do maligno, do diabo. Você sai na rua, você pode não estar enxergando, mas existe um mundo espiritual. Todos os dias, a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não é porque o maligno está tentando te atacar que você vai viver com medo, porque a palavra de Deus diz que Ele os guardará do maligno. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você precisa lembrar que você é guardado e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Onde quer que você vá, Deus te guarda, Deus te protege. Você não está só. Ele te acompanha todos os dias. A Bíblia fala que não dormitará, Ele não vai dormir, o guarda de Israel. Deus não dorme, Ele não para fazer uma refeiçãozinha e para de olhar para você. Ele não vai tirar um cochilo. A Bíblia diz: não dormita. O guarda de Israel, aquele que nos protege, que cuida de nós. Você não está só. A Bíblia diz lá em Isaías 41, versículo 10: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Ele te segura. Ele não deixa você cair, como um pai amoroso que cuida do seu filho. Você não está só. E a primeira parte da mensagem que eu quero falar nessa noite: Deus não falha. Deus não falha. A gente pode falhar. Os pastores falham, as ovelhas falham, porque nós somos falíveis, né?
não somos infalíveis. Todos somos imperfeitos, só Jesus foi perfeito, mas Deus, Ele nunca falha. Deus não falha, porque Ele é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu para a sua vida, aquilo que Ele falou no teu coração, pode estar demorando, mas Ele é fiel. E eu queria aqui falar rapidamente sobre José. Muitos já conhecem a história de José. José era filho de Jacó com Raquel. Ele foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Ele tinha outros irmãos da outra esposa do seu pai, Leia, e também as concubinas de Jacó também tiveram outros filhos, que acabaram formando as 12 tribos de Israel, juntamente com 2 filhos de José, Manassés e Efraim. E José tem uma história que já foram feitos filmes, né, com a história de José. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi jogado numa cova, passou uma caravana que estava indo de mercadores, indo na direção do Egito. Os seus irmãos que o traíram foram lá e venderam ele. Mas Deus tinha um propósito. Às vezes tem aquele versículo na Bíblia que fala, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente às vezes se pergunta, poxa, mas eu fui traído, o que isso vai cooperar para o meu bem? Mas coopera, a prova disso está na palavra de Deus. José foi traído pelos seus irmãos, porque Deus tinha um propósito. Deus queria levar José para o Egito, porque um dia ele seria governador do Egito. Um dia ele seria usado para trazer o povo de Israel para o Egito, num período de uma grande fome na terra. Deus tinha um propósito. Você às vezes está reclamando, por que eu nasci nessa família? Por que eu tive um pai ou uma mãe do jeito que eu tive? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com todas as coisas, porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para de se lamentar, de ficar reclamando do seu passado, de onde você veio, e comece a dizer, Deus, todas as minhas cicatrizes, as minhas dores, serão usadas para glorificar o teu santo nome. Não vai ter nada, nem a morte, como diz a Bíblia, nem nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Pare de ficar olhando para o passado, para as suas dores, para aquilo que você perdeu, e olhe para aquilo que você ganhou. Jesus, o Salvador do mundo, que te salvou, que te deu o maior dos presentes que você poderia ter, que é a salvação, a esperança, o amor dEle. E a gente às vezes só fica se remoendo e pensando no que perdemos, o que deixamos para trás. Olhe para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. José, ele foi vendido, foi parar na casa de Potifar, que era o comandante da guarda do faraó do Egito, e tudo Deus tinha um propósito. José estava morando na casa de um nobre, de um homem importante, de um oficial do rei, e lá ele foi preparado, ele conheceu a etiqueta do Egito. Ele era o servo, quando tinha um jantar importante na casa daquele homem Potifar, era ele que preparava tudo. Ele virou o chefe daquela casa, logo abaixo de Potifar. Aprendeu etiqueta, aprendeu a comida do Egito, sobre a cultura, sobre como as pessoas se portavam. Deus já estava preparando ele para um dia estar no palácio de Faraó.
E aquilo que parecia muito bom, ele estava numa situação boa, confortável, acabou. Porque a própria mulher de Potifar achou José um rapaz bonito, se sentiu atraída por ele, e como ele recusou qualquer tipo de envolvimento com aquela mulher, ela mentiu, disse que ele deu em cima dela, e ele acabou sendo preso, foi parar na cadeia. Ele tinha sido traído pelos seus irmãos, estava achando que a vida, agora alcancei minha aposentadoria, o meu chefe está pagando o FGTS em dia, está tudo certo, o 13º entra na data certa, que emprego maravilhoso, vou passar minha vida toda aqui. Mas o plano de Deus não era aquele. Deus já estava vendo lá na frente o plano, o propósito que Ele tinha para a vida de José. Às vezes você sofre um revés, né, uma situação que você fica se lamentando, por que eu perdi aquele emprego, por que eu perdi aquela oportunidade? Saiba que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. A nossa missão como filhos de Deus é continuar perseverando em servir a Deus, amar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque se você observa a palavra de Deus, os princípios, Deus vai te exaltar no tempo certo. Deus vai te honrar, porque você honra a Deus com a sua vida, com aquilo que você recebe, contribuindo com o seu tempo, com as suas finanças para o reino de Deus. Deus honra a sua fidelidade, porque Ele é sempre fiel para conosco. E José foi lançado naquela prisão. Um dia, dentro daquela cadeia, foram parar lá dentro o copeiro e o padeiro do rei, que tiveram sonhos, e ele, como era usado por Deus, revelou os sonhos que tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram, e no final das contas, os sonhos se concretizaram. O padeiro acabou sendo morto, e o copeiro retornou ao palácio e continuou servindo o rei, o faraó. E José falou: olha, lembra de mim quando você estiver lá com o faraó, intercede por mim. Quantas vezes a gente já pediu ajuda, às vezes para um amigo, arruma aí uma vaga para mim lá na sua empresa, né? Vê se tem, se eles estão pedindo currículo, coisas desse tipo. E José fez um pedido para aquele rapaz, e aquele homem simplesmente se esqueceu de José completamente. Mas tudo tem o seu tempo. Não era para ele se lembrar naquela hora, porque se a promessa se concretizasse antes do momento certo, José não teria sido usado como Deus queria usar ele. Ele teve que esperar mais quase 3 anos naquela cadeia, antes de ser levado ao palácio. Mas no tempo certo, ele foi chamado. A Bíblia diz lá em Gênesis 39, versículo 21, a primeira parte: o Senhor, porém, estava com José. José não estava só. O tempo todo, José não escutava a voz de Deus audivelmente. Ele tinha sonhos, tinha revelações, mas José estava como nós aqui. A Bíblia fala, né, que Moisés falava com o Senhor, né? Tinha conversas, né? Deus falando com ele sobre os 10 mandamentos. Mas José não estava nesse mistério com Deus, como Moisés. E ele só escutava o silêncio, mas ele permaneceu fiel, e no tempo certo, da noite para o dia, ele foi levado ao palácio. Você também, da noite por dia, Deus pode mudar o rumo da sua vida, a sua rota. Mas não se preocupe, não adianta ficar preocupado, ansioso com o que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Cabe a você, no presente, fazer o seu melhor para Deus. Busque a presença de Deus, ande na presença de Deus, fale com Deus em oração,
leia a palavra de Deus. Não adianta a gente querer esperar que a gente vá mudar a nossa forma de pensar, de falar, se a gente está numa fase resmungona. Não adianta você achar que você vai mudar com a força de vontade. Você vai mudar se você se prostrar diante de Deus, buscar a presença dEle, buscar o Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Você pode só estar escutando em retorno o silêncio, mas saiba que Deus está com você. Ele é fiel. O segundo ponto que eu quero falar, em 2 Tessalonicenses 3:3, que é o versículo base dessa noite, a segunda parte diz: Ele os fortalecerá. É uma promessa de Deus, que Ele vai nos fortalecer. Deus vai nos dar força para continuar. Tantas vezes que a gente quer jogar a toalha, a gente quer desistir, não está aguentando mais. Mas Deus vai nos dar força para seguir em frente, para perseverar. E eu quero contar aqui também uma história sobre Elias, o profeta Elias. Ele era um homem tão querido e amado por Deus, que ele não viu a morte. A Bíblia fala que Enoque foi um dos homens que Deus levou para o céu diretamente, sem ter experimentado a morte. E o outro homem foi o profeta Elias. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Que moral, né? Estou mandando aí o Uber Black, carruagem de fogo, buscar o meu servo Elias. Vem para cá, Elias. E foi isso que aconteceu com ele. Mas se a gente fizer um recorte só desse momento, Elias subindo para o céu, numa carruagem de fogo, e se esquecer da história anterior de Elias, a gente vai estar, contando a história pela metade. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e sentimentos que nós. Tinha emoções, tinha dor, sofria, tinha problemas como cada um de nós. Ele chegou a tal ponto que ele ficou deprimido e falou: Deus, tira a minha vida. Estava com pensamentos suicidas. E nós não somos diferentes de Elias. A depender das condições de temperatura e pressão que vem sobre as nossas vidas, a gente pode ficar deprimido, a gente pode ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã, como Elias ficou. A Bíblia conta que Elias, naquele tempo, Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Tinha Israel e tinha o reino de Judá. E Elias estava ali firme e forte, anunciando o Deus de Israel para Israel, que tinha virado as costas para o Deus de Israel. E um dia ele teve que enfrentar, o povo de Israel começou a adorar outros deuses, a Baal e a outros deuses daquela terra. E um dia ele teve que enfrentar 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. E imagine, ele sozinho, profeta do Deus de Israel, contra 850 profetas. E foi lançado um desafio ali: qual dos deuses, que colocaria fogo sobre um altar e queimaria aquele altar? E era fogo do céu que tinha que cair. E Elias virou para os profetas e falou: olha, clama aí ao Deus de vocês, a Baal, a Azerá, e vê se ele manda fogo dos céus. E os profetas de Baal, imagina, 850 homens, montaram aquele altar, colocaram o animal em cima do altar, e o desafio era: o Deus que mandar fogo e queimar esse animal, esse bezerro, vai ser o Deus verdadeiro. E os homens, os profetas de Baal, gritavam, clamavam. A Bíblia fala que até se cortavam, esperando que o Deus deles
lançasse fogo dos céus e queimasse aquele altar, e nada acontecia. E Elias até tirava um sarro deles, ria, falava: ore mais, clame mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Tal era a confiança que Elias tinha no Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens ficaram horas, e nada de fogo do céu descer para queimar aquele altar, aquele holocausto. Quando chegou a vez de Elias, Elias falou: agora, para o desafio ficar mais forte, vamos jogar água aqui em cima desse altar. A água não se dá bem com fogo, vamos encher de água aqui. E encheram de água. O animal ficou todo molhado. E quando Elias orou, desceu fogo do céu. E aquele altar foi instantaneamente queimado. E naquele dia, os 850 profetas de deuses falsos foram mortos, porque o povo de Israel se levantou, viu que eles estavam adorando a deuses falsos, e eles mataram a espada aqueles 850 profetas falsos. Que grande vitória para o Deus de Israel naquele dia, para Elias. Mas o que aconteceu? Naquele tempo, o rei de Israel se chamava Acabe, a esposa dele, a rainha, era Jezabel. E Jezabel, que era a que mais instigava Acabe a adorar os falsos deuses, quando ficou sabendo que 850 dos profetas dela foram mortos, ela falou: amanhã mesmo, nessa mesma hora, Elias estará morto. E mandou um mensageiro dar esse recado para Elias. E quando Elias recebeu aquela notícia, imagine só, um presidente, né, o rei, a rainha de um país, decretando a morte de uma pessoa. Eles têm um exército na mão, eles têm todo o poder na mão. E ele recebeu uma cartinha: amanhã você estará morto. Aquele mesmo profeta que viu descer fogo do céu, ficou morrendo de medo e saiu correndo, foi embora pelo deserto. E a Bíblia fala que ele se assentou debaixo de uma árvore de um zimbro, ficou ali cabisbaixo, deprimido. E com a gente acontece a mesma coisa. A gente às vezes num dia tem uma grande vitória, mas basta um e-mail, uma cartinha, uma mensagem de WhatsApp com a notícia ruim, e lá vem a depressão, a tristeza, a ansiedade, e a gente não se lembra mais da vitória que o nosso Deus nos deu no passado, no dia anterior. A gente precisa se lembrar. A gente precisa se lembrar que nós temos um Deus Todo-Poderoso que está com a gente, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Deus é fiel e Ele nos dá força para continuar. A Bíblia fala lá em 1 Reis 19, versículo 3, Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá. Lá no versículo 6, no versículo 5, a Bíblia diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Deprimido, ele não queria nem sair da cama, né? Quantas pessoas, né, deprimidas ficam lá: ai, não vou sair debaixo do cobertor, ainda mais no frio, né? Não quero sair daqui porque não quero enfrentar os problemas que eu tenho pela frente. Não quero ir para o trabalho porque semana passada foi complicado, meu chefe me deu uma bronca, aconteceu isso, aquilo, outro. A gente sempre vai ter problema. A gente não tem que entender que a gente vive num mundo cheio de problemas, um mundo caído por causa do pecado. Você tem que estar fortalecido no Senhor. Você precisa se abastecer da presença de Deus diariamente, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe que a gente não pode viver, né, o conto da carrocinha, né? O que virá pela frente,
confia em Deus. A Bíblia fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, não fique confiando em você mesmo, confia em Deus. E no versículo 7, a Bíblia conta que o anjo do Senhor foi lá, Deus mandou um anjo trazer comida. Imagine só, você ser servido por um anjo, no momento de dor, o cuidado, o zelo de Deus com a vida de Elias. O anjo do Senhor voltou, tocou nele, ele comeu, bebeu, em vez de se alegrar, porque um anjo levou comida para ele, bebida, ele voltou a dormir. Não foi suficiente ter visto um anjo de Deus, para que ele retomasse a coragem, o ânimo, ele continuou deprimido. E o anjo tocou nele e falou, levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, ele teve aquele fôlego daquele alimento, para andar 40 dias e 40 noites, mas quando ele achou uma caverna, ele se enfiou na caverna de novo. Estava difícil ele sair daquela depressão, daquele desânimo. E aí no versículo 9, ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Era uma pergunta retórica, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas com essa pergunta, Deus estava provocando Elias, dizendo, Elias, o seu lugar não é aqui. Eu te chamei como profeta de Israel, para anunciar a minha palavra. E Deus pergunta para você nessa noite, o que você está fazendo aqui? Nesse lugar de desânimo, de desencorajamento, de depressão, de ansiedade, o que você está fazendo aqui? Não foi para aqui que eu te chamei para anunciar as boas novas, para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para expressar o amor de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não para você ficar dentro da caverna, desanimado, triste, olhando para o seu próprio umbigo e para os seus problemas. Você é mais do que vencedor com Cristo Jesus. Você foi salvo e Deus pagou um alto preço. Jesus Cristo morrendo na cruz, morreu pelos seus pecados, para que você tivesse uma vida abundante. Claro que a tristeza vem, o desânimo vem, mas a gente precisa se lembrar que nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, que nos ajuda, que nos fortalece no momento de dor, de angústia, de tristeza. Quando Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Senhor. E aí, seres humanos, nós, ao invés de falar, a Deus, eu estou triste, estou desanimado, e não, foi mal Deus, o que você quer que eu faça? Qual que é a próxima missão? Ele começou a dizer, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Ele só olhava para o problema, só olhava para a situação, para o copo meio vazio, em vez de olhar para o copo meio cheio, só para a dificuldade. E nós temos uma tendência natural de fazer a mesma coisa. E Deus insiste e pergunta para ele, no versículo 10, no final, ele fala, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito, saia daí, fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. E aí Elias, Deus pede para ele ficar na frente do monte, e é maravilhoso, como Deus tem cuidado e misericórdia com a gente. Hoje pela manhã, o pastor Elias, no Café e Bíblia, quem não veio perdeu, contou a história de como um menino
na igreja em que ele pastoreava, num dia que ele estava desanimado, falou com ele, né, trouxe uma palavra onde ele despertou, ficou animado novamente, para seguir na missão, né, com Deus. E Deus está falando com Elias, e a gente às vezes espera um trovão, que vem um anjo do céu na nossa frente, pega na nossa mão, vamos lá meu filho, minha filha, né, raios, algo maravilhoso. E esse texto da palavra de Deus vai dizendo assim: e um grande e forte vento fendia os montes. Imagina só, um vento muito forte, a ponto de quebrar pedra, e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Você está esperando o quê? Um barulhão para você acreditar que Deus está falando com você e está do teu lado? Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Até o nome de Deus em hebraico, Yahvé, vem de sopro, um suave. Fica imaginando, será que esse sussurro foi Yahvé? Um suave sussurro. A presença de Deus não se manifesta em grandes circunstâncias, pode acontecer, como quando ele abriu o mar vermelho, mas na grande maioria das vezes, Deus nos fala com a gente no silêncio, no lugar de oração. Jesus, quando estava ensinando os discípulos a orar, ele falou: olha, vai no secreto, vai no lugar escondido, onde ninguém está vendo, só o Pai, só Deus, e no secreto ora e fala com Deus, apresenta ao Senhor quais são as suas angústias, as suas dores, o que está te machucando, qual tem sido o seu problema, seu desafio, na família, na casa, com os filhos, com o marido, com a esposa. Deus quer te ouvir. Você não precisa marcar horário na agenda dele, ele está te ouvindo o tempo todo, todos os dias ele está com você, ele te acompanha, ele cuida de você, mesmo quando parece, porque você não está vendo um terremoto, você não está vendo fogo, mas Deus se manifesta no sussurro, no silêncio, quietinho, ele vai e fala ao teu coração. E Elias estava tão desanimado, mas no final, Deus fala para ele: olha Elias, você falou que todos os profetas foram mortos à espada, você está se sentindo só, você acha que você está sozinho, mas Deus fala para ele: também conservei em Israel 7.000 pessoas, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você não está sozinho, além do Deus Todo-Poderoso que está com você o tempo todo, você tem a igreja. Por isso que a gente não encoraja, nós como pastores, como liderança da igreja, a gente não encoraja as pessoas a fazerem parte da igreja, a estarem envolvidos como voluntários, ajudando, simplesmente porque a gente acha isso legal. Tem um propósito, porque você vai estar se conectando, conhecendo irmãos e irmãs em Cristo. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Quantas vezes eu estou passando por dificuldades, desafios, eu posso pegar o telefone e ligar para um irmão, para uma irmã em Cristo e falar: meus irmãos, orem por mim, porque eu estou passando, enfrentando uma determinada situação. A igreja é isso, nós somos família. Você pode contar com seus irmãos em Cristo. Nós somos imperfeitos, mas Deus nos capacita e nos ajuda como igreja, cada um a sustentar e ajudar o outro no tempo de necessidade. Você não está só. O terceiro ponto que eu quero falar nessa noite é que Deus nos oferece proteção garantida no Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia fala, Ele os guardará do maligno. E aí me lembro da história, a gente vai falar rapidamente, da história de Daniel na cova dos leões. Você já se sentiu injustiçado fazendo tudo que é certo, assim como José? Daniel sempre foi fiel a Deus. Ele foi levado um adolescente ainda para a Babilônia. Daniel poderia se sentir só, porque ele estava dizendo, os pais não foram com ele para a Babilônia. A Bíblia não fala o que aconteceu com os pais de Daniel. Provavelmente foram mortos. E ele, um órfão adolescente, levado para uma terra estranha, onde ele não conhecia a língua, os costumes, mas ele sabia que Deus estava com ele. Você pode estar longe de casa, distante dos seus familiares, mas você sempre pode se lembrar, o Deus Todo-Poderoso está do meu lado, eu não estou só. A Bíblia fala em Daniel 1:8, que quando ofereceram para Daniel os manjares, tudo aquilo que era oferecido para os ídolos, aqueles alimentos que eram consagrados aos ídolos da Babilônia, a Bíblia fala assim, Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei. Ele propôs no seu coração, ele foi intencional, eu não vou me contaminar, não é porque ninguém está olhando, meu pai não está perto, a minha mãe não está vendo, Deus está vendo. E eu não creio que Daniel fazia isso com medo de Deus, eu creio que ele fazia isso com amor a Deus. Eu gosto da expressão que um pastor, um pregador famoso dizia, Deus, se eu estou te servindo com medo de ir para o inferno, me joga lá, porque eu quero te servir, Deus, por amor, eu quero te servir porque você me salvou, você entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim. E Daniel estava lá nessa terra distante da Babilônia, mas ele permanecia fiel a Deus, e ele sabia que ele tinha proteção garantida. A Bíblia conta a história também dos amigos de Daniel, que receberam aqueles nomes complicados, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia conta a história como quando eles não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, e por causa disso, porque eles falaram, não vou me ajoelhar a um Deus que não é o Deus verdadeiro, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, tão quente, que quando as pessoas, os homens que foram jogar esses 3 jovens dentro da fornalha, morreram com calor, e a Bíblia fala, que dentro daquela fornalha, apareceu, quem olhava de fora, um 4º homem, e aí aquela teofania, né? Jesus Cristo, antes de vir à terra, em manifestação de glória, junto com aqueles homens naquela fornalha. Você pode estar passando por uma fornalha, mas Deus está com você. E olha, Deus estava junto com eles naquela fornalha. Deus sabe o sofrimento e a dor que você está enfrentando, mas Ele vai cuidar de vocês. E quando Daniel, fazendo tudo que era certo, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E era uma oração pública, porque ele ia para a janela do seu quarto na Babilônia, colocava o seu rosto na direção de Jerusalém, porque em Jerusalém ficava, o templo tinha sido destruído, mas lá era a casa, né? Era onde ficava o templo. Ele orava na direção de Israel, orava por Israel, orava por restauração do povo de Israel, e descobriram esse fato na vida de Daniel, que 3 vezes ao dia ele orava, e foram lá, e tentaram armar para ele um jeito de pegar ele na curva, de colocar ele
tirar ele da jogada política para ele não ser mais o principal, porque ele era um dos principais. E disseram: rei, assina aqui uma lei, um decreto, que se alguém adorar qualquer outro Deus que não seja você, essa pessoa seja lançada na cova dos leões. Fizeram exatamente porque sabiam que Daniel não abriria a mão de orar a Deus 3 vezes ao dia. E nós, será que nós manteríamos essa fidelidade? Hoje nós temos irmãos em Cristo, em países onde não é permitido anunciar o Evangelho, que morrem, porque são seguidores de Jesus Cristo. A gente vive com muita tranquilidade, graças a Deus, aqui no Brasil, mas às vezes é um conforto que faz até mal para o cristão, de certa forma, porque a gente se acomoda tanto, né? Vivemos num país bom, graças a Deus não tem algumas catástrofes de vez em quando, mas no geral muito menos que outros países. Vivemos num lugar maravilhoso, né? Apesar de todos os problemas políticos, da economia, o Brasil é um bom país de se viver. E a gente às vezes se acomoda, né? Se acomoda no cristianismo, parece que, não, veio na igreja uma vez por domingo, está ótimo. Mas e durante a semana, você se esqueceu que você tem uma missão todos os dias da sua vida como cristão? A sua missão não é só vir ao domingo aqui à noite, mas a sua missão é ser um embaixador e uma embaixadora de Jesus Cristo, onde você andar, com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes, você leva Jesus Cristo para as pessoas. É muito menos com a sua fala, mas é mais com aquilo que você faz. Tem aquela expressão, né? Faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Será que nós temos agido assim? Ou as pessoas podem olhar para nós e falar: essa pessoa é um exemplo para mim. Como ele reage diante dos problemas, diante das dificuldades, até mesmo diante das humilhações. Foi para isso que nós fomos chamados. Essa é a nossa missão como igreja. E a Bíblia fala que Deus, quando Daniel é jogado na cova dos leões, no outro dia, o rei que amava Daniel, como pessoa, como administrador, pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. Já tinha certeza que Daniel já tinha ido para o saco, né? Esse já morreu. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Já pensou? O rei da Babilônia falou: Daniel, servo do Deus vivo. Será que as pessoas com quem nós convivemos podem dizer: fulana, servo do Deus vivo, que reconhecem na nossa vida, no nosso falar, no nosso andar, a presença de Deus, do Deus vivo. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus dos vivos. Jesus fez uma comparação quando Ele falou dos fariseus, que eram aqueles homens religiosos, que ostentavam do lado de fora uma baita de uma religiosidade, bonitos, né, do lado de fora, mas podres por dentro. Tem aquela expressão: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E Jesus falou assim: esses homens são como sepulcros caiados. É como se fosse um túmulo onde se passa aquela tinta branca, aquele cal bonito, tão bonito por fora, por dentro aquele corpo morto apodrecendo. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos vivos com Ele, temos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Mas como é que nós temos vivido? Será que, como o rei da Babilônia chamou a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, e ele perguntou: será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões?
Daniel respondeu que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Deus fecha a boca dos leões. Eu não sei que leão está tentando te devorar no seu dia a dia, com o seu problema, seja na área da saúde, seja lá em qual área for. Deus fecha a boca dos leões. Deus cuida de nós. Você não está só. E para encerrar aqui, em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou assim: lembrem disto, estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias, Jesus está do seu lado. Será que a gente tem tido a consciência disso? Ou a gente está tão distraído pelas circunstâncias, pelas coisas deste mundo, pelas redes sociais, pelos compromissos, pela correria, que a gente se esquece da presença de Deus todos os dias ao nosso lado? Deus está falando assim: meu filho, minha filha, eu estou aqui, você não está só, não desanima, vai embora todo esse cansaço, porque eu te tomo pela tua mão e eu te levanto, sou eu que te fortaleço, que te dou coragem para enfrentar todos os problemas. Deus te fortalece, Deus nos fortalece para enfrentar qualquer desafio e dificuldade, porque Ele é o Deus que vence todas as batalhas, não tem uma que Ele perde. E você está andando ao lado desse Deus maravilhoso, você não é derrotado, você não é fracassado, não importa o que as pessoas disseram sobre você, o que dizem sobre você, você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vamos nos colocar em pé, por favor. Mesmo quando ninguém vê, Deus permanece com você, fiel, forte e guardando a sua vida de todo mal. Se você entrou aqui nessa noite desanimado, cansado, se sentindo incapaz, se sentindo a pior pessoa do mundo por conta de erros, de pecados, saiba que Deus está com você. Deus não vira as costas para você porque Ele te ama, Ele quer o melhor para a sua vida. E nessa noite Deus quer te fortalecer, quer tirar do seu coração todo o desânimo, todo o cansaço, todo o negativismo. Deus quer te fortalecer nessa noite. Amém? Vamos, por favor, quem puder fechar os olhos, inclinar as cabeças, vamos orar agora. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti nessa noite, cada vida, cada homem e mulher, que está aqui nessa noite na Tua casa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito de desânimo, todo espírito de derrota, todo espírito de sentimento de fracasso, de desânimo, caia por terra nessa noite em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as vidas dessa igreja nessa noite, Senhor. Nenhuma condenação, nenhuma palavra negativa vai prosperar, e nós declaramos: Jesus Cristo é o Senhor da nossa igreja, Jesus Cristo é o Senhor de cada vida aqui, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, Jesus Cristo é todo poderoso, Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo luta as nossas batalhas, em nome de Jesus, amém. E se você ainda não entregou a sua vida a esse Jesus maravilhoso, diga nessa noite: Jesus,
eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu declaro que Você é Jesus, que Você é Salvador da minha vida. Entra na minha vida e faça algo novo. Jesus Cristo é Rei. Deus seja louvado.